A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Jesus vence a morte, amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o evangelho que foi escrito segundo o apóstolo João. E hoje comentaremos a penúltima lição do trimestre, falando sobre este acontecimento glorioso, que é a esperança, que é a base, que é o ápice do cristianismo, que é Jesus vence a morte. Então vamos falar de ressurreição. Nesta lição não iremos falar de nenhum sinal que Jesus efetuou ou que ele fez, tanto em relação às pessoas quanto em relação a eventos da natureza, mas vamos falar agora de Cristo, de Jesus, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que nós comentaremos na lição de hoje. Porém, o autor começa no tópico primeiro falando de uns acontecimentos anteriores à morte e ressurreição de Cristo. E que acontecimentos é esse? Ele vai falar sobre a conclusão, que Jesus agora está concluindo o seu ministério, e ele vai falar de alguns acontecimentos que vieram a ser efetuados por Jesus para falar sobre esta parte da conclusão do seu ministério. E dentre estes acontecimentos antecedentes, Jesus vai ensinar uma lição. O autor vai falar sobre esse assunto. No primeiro tópico vai falar sobre o lava-pés. Por que o lava-pés? Porque aqui ele vai se situar na última ceia que Jesus ceou antes da Páscoa, que era a última que ele estava fazendo com seus discípulos, era a última noite dele na terra, em seu corpo ainda sujeito às enfermidades, às afrontas, porque no outro dia já ele seria morto. Porém, neste dia, o último dia de Jesus, aqui nesta terra, em seu corpo físico, não em corpo glorificado, porque depois de ele ressuscitar, ele permaneceu na terra ainda em seu corpo glorificado, mas aqui nós estamos falando na sua condição ainda sujeito, meu irmão, às leis da física, as leis da natureza, sujeito, um corpo ainda sujeito às leis naturais desta vida. E o autor vai falar sobre esse lava-pés. Nesse contexto aqui, meu irmão, naquela época de Cristo, em época remota, era uma coisa que era efetuada nas casas. Quando uma pessoa chegava em uma determinada casa, tinha um servo ali. E este servo era o menor de todos os servos e fazia o pior dos trabalhos, que era esse, considerado que era o lavar os pés. Ou seja, se você fosse visitar uma casa, na época de Cristo, vinha um servo e iria lavar os seus pés. Não tinha sapato, eram sandálias. As ruas não eram calçadas, eram empoeiradas. E os pés eram os lugares, era a parte do corpo que era mais suja. E esse servo fazia isto. E Cristo vem não instituir isso como uma doutrina, Cristo não vem instituir isso como uma prática, mas ele vem para mostrar uma lição. E a lição que ele estava querendo mostrar aqui para os discípulos e para nós, porque isso foi escrito por João, embora os outros evangelhos que nós vimos, que são os evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, não cita esse acontecimento, João cita. Porque se João citou, influenciado, inspirado pelo Espírito Santo, é porque tinha ensinamento para deixar para gerações posteriores, não unicamente para os discípulos. E neste texto, nessa passagem aqui, que Cristo lava os pés dos discípulos, ele estava mostrando humildade. Jesus estava mostrando, meu irmão, que os discípulos tinham o dever de servir, mas de servir não é de qualquer modo, mas com atitudes humildes, para que eles jamais se prevalecessem de suas posições como líderes espirituais, porque Cristo escolheu aqueles 12 para levar o evangelho às nações, e eles certamente seriam líderes, porque a gente vê isso no livro de Atos, que conta a história da igreja, o princípio histórico da igreja ali, a sua expansão, e esses homens eram líderes. Por quê? Porque Cristo ensina essa lição para ele. Porque Cristo sabia o que passava na mente deles, meu irmão. Era um querendo ser maior que o outro, não só nesta vida, mas na vida do porvir. E questionava a Cristo, alguns pedindo sentar-se à sua direita, um à sua esquerda, outros perguntando o que ganharia
seguindo a Cristo, fazendo a vontade de Cristo, e Cristo vem dessa lição, ele mostrando, se eu sou mestre e Senhor, vos faço isso, imagina vós, vocês têm que fazer o mesmo. Ele estava mostrando ali, meu irmão, humildade. E no verdadeiro cristianismo, meu irmão, não há lugar para orgulho e prepotência. O cristianismo é para servir. E Cristo é o maior exemplo disso, porque ele fala, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Então Cristo ensina essa lição com essa ação que ele faz de lavar os pés dos discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, mostrando mais um conceito que o cristianismo vem e quebra esse paradigma. Porque no mundo aí fora, o menor que deve servir o maior. Mas aqui Cristo está ensinando, o maior deve servir ao menor. Tem pessoas que querem ser o maior, mas querem ser o maior para ser servido, para serem bajulados, para estarem sempre com alguém dando um tapinha nas suas costas, bajulando, rindo de tudo que ele fala e concordando com tudo aquilo que ele diz, porque ele está numa posição, meu irmão, de destaque. Mas o Evangelho está ensinando, sabe o que aqui, meu irmão? Que o maior é para servir o menor. O maior serve o menor. Isso é cristianismo. O último será o primeiro, meu irmão. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Porque tem muitos querendo ser o maior. Tem muitos, meu irmão. Mas a Bíblia diz, aquele que quiser ser maior, que seja o menor, seja o servo, porque isto é cristianismo. A essência do cristianismo é essa, é servir aos outros. Então, se você está numa posição de liderança, até como professor de escola dominical, entenda que as pessoas estão ali não é para servir você, mas você para servir. Você é o maior porque está numa posição de destaque, então sirva. É isso que Cristo está ensinando. O maior serve ao menor. O autor também fala das últimas instruções, porque João começa a relatar agora em seu livro alguns momentos do ministério de Jesus que não tem caráter público. Por quê? Porque vai citar ali as falas de Jesus, tanto para com Deus, tanto para os discípulos, e para depois ele vai ser entregue, vai ser preso, julgado e morto. E ele vai predizer isso, que ele vai sofrer uma traição, que ele vai ser traído. Ele fala isso na última ceia. Então Jesus está transmitindo essas últimas instruções aos discípulos e está falando agora de maneira enfática, aberta, explícita, para que eles entendam que Cristo haveria de morrer. O Cristo haveria de morrer. E nestas últimas instruções ele fala novamente que o objetivo do Evangelho de João, quando ele cita os 7 sinais de Cristo, para mostrar que Cristo é Deus, que Deus é Cristo, e Cristo aqui fala de forma aberta, porque ele declara-se igual ao Pai. E além do mais, ele anuncia agora a vinda do Espírito Santo, porque Cristo também é um consolador. Foi um consolador e é um consolador, mas ele disse, se eu não for o Pai não vos enviará o outro consolador, o outro de mesma espécie, de mesma essência, de mesma glória, de mesmo poder, de mesma autoridade, ou seja, é outro consolador, porque Cristo já era um consolador. E fala sobre esta vinda do Espírito Santo que haveria de vir sobre os discípulos para que eles recebessem a virtude, ou seja, recebessem o poder para ser testemunha de Cristo, meu irmão. E isso é uma beleza doutrinária tremenda no livro de João, porque quando nós vamos estudar o livro de Atos e algumas cartas, tanto de Paulo quanto de outros escritores, inspirados pelo Espírito Santo, percebemos a ação do Espírito Santo. E o autor vem mostrar esse papel do Espírito Santo na vida dos apóstolos e na vida da igreja. Porque a missão do Espírito Santo, meu irmão, ela é de fundamental importância para o crescimento da igreja. Porque Cristo fala, vocês têm que permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido. Isso quando Cristo estava em corpo glorificado. E depois que os discípulos recebem o revestimento de poder, a autoridade que vem do alto, a unção, o poder, a virtude, é que eles começam a testemunhar de Cristo e a pregar com ousadia na verdade, com poder e demonstração de poder no Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo veio fazer
porque Cristo deu poder para os discípulos. E é esse Espírito, meu irmão, que Cristo estava falando, que não apenas agora ficaria habitando esporadicamente nos discípulos, como fazia no Antigo Testamento. Se vocês lembram do Antigo Testamento, como o Espírito se manifestava na vida das pessoas, ele não habitava dentro das pessoas, mas ele vinha sobre algumas pessoas selecionadas, os profetas, reis e sacerdotes, e esporadicamente sobre a vida de algumas outras pessoas. Porém, nessa nova dispensação que Cristo veio inaugurar, que é a dispensação da graça, também conhecida como a dispensação do Espírito, ou a dispensação da igreja, o Espírito Santo agora viria para habitar nos discípulos, ou seja, na igreja, em todo crente que aceitasse a Cristo, o Espírito Santo passaria a habitar dentro dele. É um momento histórico que nós podemos falar sobre a democratização do Espírito Santo. Enquanto na antiga aliança o Espírito Santo estava restrito a algumas pessoas que exerciam algumas funções, já na nova aliança não. Está disponível a todo homem que aceita a Cristo, porque quando o homem aceita a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em seu interior. E agora nós somos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo em nossa vida e sabemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, porque Ele está dentro de nós, batendo. Você está errando. O caminho certo é esse. Isso, você está acertando. Caminhe nesse caminho que você vai dar tudo certo. Então, Ele está ali para nos orientar. É este Espírito Santo que também age na vida do ímpio. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, no ser humano que ainda não tem o Espírito Santo habitando em sua vida, ele está lá batendo a porta do coração do ser humano para o convencer de seus maus caminhos. O tópico 2 vai falar sobre prisão e crucificação de Jesus, que é onde é falado que é chegada a hora. Que estava chegando a hora de Jesus se entregar, porque ele morreu, porque ele se entregou, ele se doou. Ele sempre fará isso e nós sempre batemos nisso neste trimestre, que Cristo sempre, quando vai falar, ele fala que ele veio cumprir a vontade de seu Pai. O que Cristo veio fazer nesta terra, veio cumprir a vontade de seu Pai. E quem é que cumpre a vontade do Pai? A vontade de Deus é todo aquele que obedece a Deus irrestritamente, independente da situação, assim como Cristo obedeceu e cumpriu e foi levado para ser morto. E ele entendia isso, que estava chegando a hora. Por isso ele reúne os discípulos, dá as últimas instruções, fala do que eles têm que fazer, ora pelos discípulos para que Deus os livrasse do mal, ou seja, uma profecia, uma intercessão que alcança a todos nós que fazemos parte da igreja, que Cristo intercede por nós junto ao Pai, para que Ele nos livre do mal. E era isso que Cristo fazia. E naquele momento ele está no jardim do Getsêmani, que está ali no Monte das Oliveiras, um local que era sempre recorrido por Jesus, como fala os evangelhos sinóticos, que a gente viu que é Mateus, Marcos e Lucas. Cita sempre isso, que Cristo ia para aquele lugar orar, e muitas vezes chamava alguns de seus discípulos, como Pedro, João e Tiago, que foram com ele algumas vezes ali orar. Mas neste momento é a última noite, Cristo está sabendo que as coisas vão caminhar para que ele venha a ser morto, meu irmão. Porque essa era a vontade de Deus, era a missão que ele veio fazer na terra, redimir o seu humano perdido. E ele entende disso, por isso Lucas, que era um médico, relata a agonia que Cristo viveu ali, naquele momento de oração, quando soa gotas de sangue no seu corpo. Porque estava, meu irmão, em um momento de aflição, de angústia. Porque ele, como homem, ele entendia que ia passar por um sofrimento sem igual para dar vida. Muitas vezes a quem não merecia. E hoje também a quem não merece, mas ele fez por amor. É o que a Bíblia fala, foi tudo por amor, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E passado esses momentos de agonia, chega a guarda romana sendo guiada por Judas, que o entrega com um beijo, o beijo da traição. Judas dá um ósculo ali
no rosto de Cristo para identificá-lo, que era aquele ali, era o Cristo, ele que haveria de ser entregue. Judas recebeu sua recompensa, recebeu, porque ele vendeu ao Cristo, mas só que ali, meu irmão, estava acontecendo um ato soberano de Deus, que alguém deveria trair o Cristo, não necessariamente Judas, mas Judas deu lugar ao diabo na sua vida para que viesse a trair a Cristo, e Cristo foi preso. E naquela noite que ele foi preso, ele já é levado a julgamento, coisas que não eram permitidas dentro da lei romana, que um preso seja julgado durante a madrugada como Cristo foi, porque os acontecimentos se deram unicamente naquela noite, e Cristo foi levado, meu irmão, a julgamento e a várias instâncias, e veio a ser morto, veio a ser dada a sentença de morte, porque antes de prenderem Cristo, Cristo já estava sentenciado, porque era isso que eles queriam, sempre buscavam matar Cristo, ocasião para matar. E agora mesmo, quando eles pegam Cristo, eles já estão com a sentença praticamente já em sua mente, que eles queriam, que era matar Cristo, e Cristo foi morto em lugar até de Barrabás, que era o homem que fazia e acontecia, que perturbava os povos daquela época, e Cristo foi preso e morto. Mas o terceiro tópico para encerrar a nossa lição vai falar que ele venceu a morte, porque é o curso da vitória. Porque o ápice, como o autor fala, da vitória de Cristo, meu irmão, é sem dúvida o fato de no terceiro dia ter ressurgido dentre os mortos. E foi isso que aconteceu. Cristo vem a ser morto. É lacrado o seu túmulo, colocado guardas ali para proteger o túmulo. Mas a ação miraculosa de Deus, porque a palavra de Deus, e como o autor não fala, que ele foi ressuscitado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, ressuscita Cristo dentre os mortos, mas não ressuscita como foi a ressurreição de Lázaro e do filho de Naim, não, meu irmão. Foi a ressurreição de um corpo transformado, porque o apóstolo Paulo fala que ele é a primícia dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro da redenção. Foi Cristo o primeiro que ressurgiu com o corpo glorificado. Por isso a Bíblia fala, meu irmão, que a esperança do crente, do cristão, de todo aquele que crê em Cristo, é a redenção de seu corpo. Por isso o apóstolo Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, é debalde a nossa fé, quando ele vai falar para os coríntios, porque algumas pessoas estavam falando que Cristo não ressuscitou, e Paulo vem e combate esse ensino herético que estava tentando descredibilizar a fé dos irmãos, porque a esperança do cristianismo é a ressurreição, e a ressurreição é apontada para Cristo, porque a Bíblia Sagrada nos fala que ele é a primícia dos que dormem. Então, se Cristo ressuscitou, com ele também haveremos, meu irmão, de vencer e de ressuscitar com ele. E Cristo ressuscita e habita nessa terra durante 40 dias em corpo glorificado. Observe que é em corpo glorificado que Cristo permanece nesta terra. Ou seja, que não é corpo mais sujeito. Por isso, quando os discípulos estavam reunidos ali dentro daquela casa, dentro daquela casa que possivelmente era a casa de João Marcos, o que acontece? Cristo entra transpassando a porta, transpassando a parede, ou seja, ele não precisa bater na porta, ele entra, ele passa, porque ele não está mais sujeito às leis da física, às leis da natureza, ele agora está em corpo glorificado, ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar. Isto quando nós estamos falando aqui, com ele com o corpo ressurreto, porque hoje Cristo está em cada um de nós, através do Espírito Santo, e a sua presença é plena em nossa vida, porque ele é Deus, e na condição de Deus, ele é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Nós estamos falando aqui do Cristo homem que ressuscitou em corpo glorificado, para que hoje nós tivéssemos base para falar e apregoar do mesmo modo que Cristo ressuscitou. Todo crente em Jesus vai ser ressuscitado do mesmo modo que ele foi, ou seja, em um corpo glorificado, imortal, incorruptível, livre e ausente de todo o pecado. É um corpo que não vai estar sujeito mais ao pecado, nem sujeito mais a sofrer tentação, porque ele já está em um corpo perfeito, e era neste corpo que Cristo estava. Por isso, meu irmão, a ressurreição tem um valor sobre todo o ensinamento no cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo só é cristianismo por causa da ressurreição. E isso Paulo falou, como falamos anteriormente. Se Cristo não ressuscitou, é de balde a nossa fé.
O ápice do cristianismo é a ressurreição de Cristo. O ápice do cristianismo é saber que Cristo venceu a morte e nos deu essa garantia que um dia também nós venceremos, mas não porque nós temos capacidade e força, mas porque Ele venceu. Ele é a primícia dos que dormem, meu irmão. E o valor da ressurreição de Cristo é o fundamento maior da nossa fé e esperança. E é no que consiste, meu irmão, o poder de nossa pregação. É pregar Cristo que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está ao lado de Deus Pai, intercedendo por todo aquele que a Ele clama e leva a Ele as suas falhas, suas necessidades, seus pedidos, suas petições. Tudo aquilo que nós anseiamos e desejamos tem que estar alinhado com a vontade de Deus, sim. Mas lance sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque Cristo ressuscitou. E esta é a esperança de todo crente. Um dia também está ao lado de Cristo em corpo ressurreto, livre e ausente do pecar e do pecado, porque Ele venceu. E se Ele venceu, meu irmão, era para mostrar que a igreja também vai vencer, porque Ele já pagou um alto preço e o preço foi de sangue. O sangue vertido na cruz de Cristo eliminou de uma vez por todas a condenação do pecado que estava sobre todos aqueles que o recebem como seu, que recebam Cristo como seu único e suficiente Salvador. E assim nós estamos encerrando mais uma lição bíblica deste trimestre, ao qual nós estamos falando sobre o Evangelho segundo o apóstolo João, e hoje encerramos a podcast número 12, falando sobre Cristo vence a morte, a penúltima lição do trimestre, amém? Então até a próxima lição, se assim Deus permitir, que Deus continue abençoando as suas vidas, e não esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um teste online. Os jovens, principalmente os jovens, gostam muito de fazer o teste online, porque você tem um acesso através de celular, tablet, iPad, e todo dispositivo eletrônico que tem acesso à internet, que dá para fazer o teste online. É muito interessante para que os irmãos apliquem e levem para a sala de aula, porque é uma maneira de estimular os seus alunos a lerem a lição bíblica, porque o teste é baseado unicamente nas lições bíblicas. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.